Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma apresentação como participação do evento Global Azure 2026 pela comunidade Cloud Focus. E a apresentação é falando um pouco sobre a parte de conhecimento em Microsoft Azure e como você consegue correlacionar isso enquanto você está atuando em cima dos seus ambientes de cloud, atendendo incidentes, operando e gerenciando todo o seu ambiente de nuvem. Como você consegue conciliar essa parte de estudos com a operação do dia a dia? Então, esse daqui é o tema de hoje. E antes da gente começar o tema, eu quero me apresentar. Meu nome é Edessan Tomás, sou Microsoft MVP na categoria Azure. Tenho vários anos de conhecimentos aí trabalhando em operações em cloud. Tenho conhecimento também na cloud AWS e atualmente eu trabalho como arquiteto de soluções do Bradesco, né? Nas horas vagas eu gosto de jogar videogame, sou gamer, gosto de acompanhar assuntos de tecnologia, gosto de compartilhar conhecimento. Tenho meu canal também, IT Life Hacks, onde eu compartilho um pouco do conhecimento que eu tenho sobre cloud, sobre carreira ou sobre outros assuntos de tecnologia. Então, fica aqui meu convite. Se você ainda não me segue, me siga nas redes sociais. No final da apresentação, vou deixar aqui também o link das minhas redes sociais. Você pode acompanhar também meus conteúdos através do meu canal IT Life Hacks, né? Lá você acompanha todos os meus vídeos, os conteúdos que eu publico. E também pelo LinkedIn, eu gosto de compartilhar links ali de atualizações da Microsoft, atualizações da AWS. Você pode me acompanhar lá também. E é claro, se você tiver alguma dúvida nessa apresentação, você pode mandar uma mensagem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar olhando a apresentação e vou estar respondendo todas as dúvidas, tá? Beleza? Então, muito obrigado e uma ótima apresentação, um ótimo evento a todos. Valeu! Bom, galera, e como eu comentei, essa apresentação eu fiz para o evento Global Azure 2026. Se essa é a primeira vez que você está acompanhando esse evento, esse é um evento global, focado em disseminar o conhecimento em Microsoft Azure. E nesse mesmo momento que você está assistindo esse vídeo, em todo o mundo, várias outras comunidades estão participando também de eventos presenciais e online, fazendo suas palestras, né, sobre Microsoft Azure. E todo ano você pode acompanhar esse tipo de conteúdo aqui nesse canal e em outros canais também. Então é um grande movimento que a própria Microsoft e a própria comunidade da Microsoft também realiza todos os anos, disseminando esse tipo de conteúdo. E para participar aqui desse evento, eu trouxe esse tema, se chama, que eu coloquei o nome de A Nova Escalada da Cloud, aprendendo com Microsoft Learning e operando com Azure Copilot. Então, como que você consegue conciliar toda a parte de conhecimento técnico e teórico de Microsoft Azure com a parte de execução também dos seus ambientes, seja do seu cliente, de outros clientes que você presta serviço ali no dia a dia, tá? Então é o equilíbrio entre o aprendizado contínuo e a pressão de operar em ambientes reais. Aí o primeiro tema que eu quero trazer aqui para vocês, como que a gente consegue se manter atualizado perto de tantos recursos sendo criados e sendo operados ali nos fornecedores de nuvem. Então eu trouxe aqui alguns dados para a gente trazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, no Microsoft Azure, ele conta com mais de 200 produtos integrados, sejam virtual machines, sejam virtual network, storage account, enfim, vários tipos de recursos diferentes que, ao mesmo tempo que eles são criados produtos novos, outros produtos antigos também são atualizados. Então aqui a gente tem uma média de 30 dias entre uma atualização ou criação de um produto novo, né? Então é uma taxa de atualização muito rápida e fica até difícil da gente conseguir conciliar todo esse conhecimento e sempre se manter atualizado. Em contrapartida, em toda essa evolução que o próprio provedor tem do lado deles, outras empresas que também utilizam desses ambientes de nuvem sempre abrem vagas com esse tipo de conhecimento. Então são mais de 700 mil vagas abertas com exigências de conhecimento em cloud computing, né? Então, como que a gente vai conseguir estar dentro
desses requisitos de atualização tecnológica, de requisitos em conhecimentos em cloud computing, enquanto a própria cloud ela cresce numa proporção exponencial, né, de recursos, de atualizações e tudo mais. Então a gente acaba entrando num desafio. Como se manter relevante relevante enquanto exige um estado perpétuo de atualização. A gente precisa sempre estar se atualizando, conhecendo recursos novos e para conseguir atender esses requisitos que muitas das empresas exigem de conhecimento dos próprios candidatos, né? E aqui a gente entra na parte de um labirinto da inovação. Ou seja, quando a gente começa a estudar e entender toda a complexidade que a nuvem nos traz, a gente começa a entrar num labirinto de vários tipos de recursos diferentes. Ou seja, sejam recursos de computação, recursos de redes, recursos de IA, recursos de dados, segurança, enfim, são várias áreas diferentes quando a gente começa a olhar para a parte de cloud. E começa a ficar até complexo da gente conseguir escolher uma área específica, porque em determinado momento a gente vai começar a atuar em determinado tipo de ambiente, só que ele sempre vai ter integração com várias outros tipos de recursos. Por exemplo, você não consegue atuar em cima de uma VM, sendo que você não tenha conhecimentos de redes, porque você vai precisar provisionar essa VM em cima de uma virtual network. Se você for precisar conectar essa sua VM com um banco de dados, você vai ter que ter todo esse conhecimento, todo esse know-how de como conectar um ambiente com outro. E nem se fala quando a gente acrescenta a parte de segurança, né? A segurança ele acaba permeando todos os tipos de recursos e você precisa sempre estar antenado com todas as atualizações de segurança para você conseguir provisionar ambientes seguros e não acabar sofrendo ataques. Então você precisa se preocupar com todos os tipos de recursos ao mesmo tempo que você está atuando. Você precisa se preocupar com decisões críticas, né? Então, qual tipo de recurso que você vai escolher em cada um desses ambientes? Porque não é só você implementar um tipo de VM. Cada VM, por exemplo, existem sizes diferentes para cada tipo de workload. Então existem VMs que funcionam melhor com aplicações que exigem CPU, existem VMs que funcionam melhor com aplicações que precisam de memória, que precisam de computação gráfica, que precisam ter um throughput de rede ou IOPS de disco maior. Então você precisa também, além de conhecer aquele tipo de recurso, qual que é o tipo de workload que você vai conseguir implementar em cima daquele recurso. Além disso, você precisa ter também um conhecimento multidisciplinar. Você precisa saber atuar com a parte de infraestrutura, com a parte de código, ter todo o conhecimento ali das operações da sua empresa para você conseguir atuar e implementar de uma forma bem consistente. Fora que você tem o risco da paralisia também, com vários recursos sendo implementados o tempo todo, não só por você, mas pela sua equipe ou outras equipes. Você precisa ter todo o conhecimento desse ambiente, em contrapartida que os ambientes e os recursos da própria cloud ficam o tempo todo se atualizando. Então, como que a gente consegue conciliar todo esse tipo de conhecimento? Aí aqui a gente entra numa parte da curva de aprendizado, né? Normalmente uma pessoa que é um analista cloud, né? Ele tá vindo ali talvez da área de infraestrutura, da área de desenvolvimento e tá começando a desbravar esse conhecimento na área de cloud, ele segue uma trilha de conhecimento. Primeiro, começando ali pela parte de fundamentos, onde você vai aprender quais são os recursos principais daquele provedor de cloud, né? O que é uma parte de computação, parte de storage, parte de redes, parte de segurança, né? Depois você começa a entrar na parte prática, que você pode fazer laboratórios, pegar aquele conhecimento teórico que você tem e empregar em ambientes de laboratórios, você mesmo criar os seus próprios laboratórios ou participar de desafios da comunidade, por exemplo, para colocar aquele seu conhecimento teórico em prática.
Depois você vai começar a pensar em arquiteturas, uma vez que você tem um conhecimento teórico do fundamento. Começa a trabalhar um pouco com a parte de operação, entender como os recursos funcionam ali no seu dia a dia. Você vai começar a pensar em arquiteturas, como você consegue encaixar diferentes blocos de recursos em uma arquitetura consistente. A gente pode pensar, por exemplo, numa arquitetura, sei lá, de uma Netflix, de um Mercado Livre, de outros aplicativos aí que são utilizados no nosso dia a dia. O que será que acontece ali por detrás? Quais são os diferentes recursos que existem atrás daquele ambiente, né? E como que eles se conectam, né? Existem recursos de computação, de microserviço, de dados, de rede, roteamento. Então, tudo isso você vai começar a aprender a encaixar esse Lego de vários recursos diferentes. E aqui na parte da arquitetura a gente tem um grande aliado que é o Well Architect Framework, que são como as melhores práticas para você utilizar em arquitetura na nuvem, que os próprios provedores trazem para a gente, né? Então você não precisa criar as arquiteturas todas do zero. Você pode aproveitar do próprio Well Architect Framework, e até a Microsoft tem um centro de arquitetura, né, onde ele traz várias arquiteturas de referência para você poder utilizar nos seus próprios ambientes. Então você não precisa partir do extremo zero, né? Você pode aproveitar dessas boas práticas para você empregar no seu próprio ambiente. E além disso, de aprender toda essa parte de teoria, prática e arquitetar os seus ambientes, como a nuvem ela está em constante evolução, você também precisa aprender a parte de otimização. Então, de repente, um tipo de recurso que você utilizou em determinado momento passou meses ou anos, e esse ambiente ele já está começando a ficar obsoleto. Você tem que pensar em como você pode melhorar o seu ambiente, como você pode ter uma governança melhor, trabalhar com taxonomia, trabalhar com escalabilidade, parte de disponibilidade, pensando em disaster recovery, a parte de custos ali também, como você pode empregar melhorias de custos, trabalhar com melhores práticas de FinOps. Então você tem toda essa trilha de curva de aprendizado para você conseguir atuar e sempre melhorar o seu tipo de atuação, não só na parte de cloud, mas em todos os outros tipos de ambientes também, tá? E aqui a gente entra no paradoxo do profissional de cloud. Como você consegue conciliar obter todo esse tipo de conhecimento, né? Você tem um tempo de estudo ali, enquanto você está atuando no seu próprio ambiente e normalmente precisa ficar atuando em cima de soluções, de problemas, de incidentes. Como você consegue conciliar essa balança de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, enquanto você aprende a arquitetura ideal, o negócio exige que você opere o ambiente real. Então, enquanto você precisa estar estudando, se atualizando e conhecendo todos esses tipos de recursos e atualizações o tempo todo, acontece aquele incidente que te deixa parado por várias horas, um outro projeto urgente que precisa entrar na sua esteira e você precisa atuar ali ao mesmo tempo. Então fica meio que desequilibrado essa balança, você acaba pendendo sempre entre estudar e atuar no seu ambiente real. E aqui a gente entra um pouco na parte de solução. Primeiro, para você conseguir ter todo esse tipo de conhecimento e conseguir atuar em cima do seu ambiente cloud, você precisa ter uma base sólida. E aqui a gente coloca uma analogia da sua jornada de uma escalada de uma montanha. Antes de você conseguir escalar uma montanha, você precisa ter uma base, né? E aqui a nossa base é o Microsoft Learn. Lá você consegue ter uma sustentação de toda a sua jornada de cloud, né? É a documentação oficial da Microsoft, não só para a parte de cloud, mas para outros produtos da Microsoft. Lá você tem as suas trilhas guiadas, né? Que são os Learning Paths, que você pode estudar, por exemplo, para uma certificação específica, para uma área de conhecimento específico. Você tem todo tipo de conhecimento e tudo isso guiado para você estudar no seu próprio ritmo, onde você pode estudar com módulos
granulares, né? Tem módulos ali de 15 minutos ou horas que você pode se dividir e trabalhar, né? Fazer o seu próprio planejamento de estudos, né? Então é muito bacana ter todo esse guia para você ter essa parte de estudos. Além disso, você pode estudar também num ambiente seguro, né? O próprio Microsoft Learn conta com vários laboratórios e sandbox, onde você pode, além de ter a parte teórica, você também vai ter alguns exercícios práticos onde você vai ter um ambiente seguro de você pode errar a sintaxe, você pode aprender com o seu erro, né? Então você não vai estar testando isso no ambiente real, tendo o risco de derrubar algum tipo de aplicação, banco de dados, né? E conforme você vai aprendendo ali no Microsoft Learn toda essa parte teórica, você também pode certificar todo esse seu conhecimento através das certificações e das applied skills da própria Microsoft. Então a gente tem aqui dois níveis de tipo de certificação, né? Por exemplo, no caso das certificações da Microsoft, elas são orientadas em um tipo de role diferente. Por exemplo, você atua como um papel de conhecimento em fundamentos de cloud, como administrador de cloud, um engenheiro de segurança, um engenheiro de inteligência artificial, um engenheiro de dados, solutions architect. Então a certificação ela é muito mais voltada para um tipo de papel de atuação, qual que é o papel que você vai estar atuando em cima ali da cloud, enquanto as applied skills ela vai testar o seu conhecimento técnico em determinados tipos de conhecimento. Enquanto a certificação ela é muito mais abrangente e tem vários tipos de conhecimentos empregados nela, as applied skills ela é mais focada em determinados conhecimentos técnicos. Então você pode juntar esses dois tipos de conhecimentos para você se certificar daquele seu conhecimento teórico. E nisso você pode criar a sua escada de progressão. Como por exemplo aqui nessa imagem, você pode começar ali pela sua certificação de Azure Fundamentos, que é a Z900, né? Que vai pegar todo o conhecimento base ali de conhecimento de cloud. Aí você pode avançar para um Azure Administrator, por exemplo, que é a Z104. Vai te dar todo o conhecimento ali um pouco mais prático, um pouco mais operacional de como você vai atuar e operar em cima da Microsoft Azure. Aí você pode subir para conhecimentos mais específicos, como o engenheiro em IA, né? Vai te dar um conhecimento mais focado ali na tecnologia de inteligência artificial da Microsoft. E por fim, você pode subir para uma certificação de nível Expert, que é a Solutions Architect, que é a Z305. Aqui você já chega num nível mais onde você já conhece toda a parte de fundamentação, de teoria, de prática e começa a projetar os seus ambientes, começa a criar arquiteturas de soluções. E aqui você não precisa se limitar só a essas certificações, né? Você pode criar o seu próprio trilha de conhecimento, trilha de certificações. Em paralelo, você pode utilizar as applied skills para você treinar e se certificar em determinados conhecimentos técnicos, né? Falando um pouco um disclaimer entre os dois tipos de certificação aqui, né? As certificações oficiais, elas funcionam naquele modelo padrão, né, de certificações, onde você estuda, você pode utilizar o próprio Microsoft Learn para ter todo esse conhecimento sobre aquela determinada certificação, né? A própria certificação te dá um passo a passo ali quais são os tipos de conhecimentos que você vai ter em cima daquela certificação, né? Então ela te entrega como se fosse uma emenda de tudo que vai cair naquela prova de certificação. Você agenda a sua prova e você, no dia da sua certificação, você tem todo um processo de check-in, né? Onde você fala ali com um proctor que ele vai estar assistindo você fazer a sua prova. Você precisa estar num ambiente isolado, precisa atender alguns tipos de requisitos ali, né, no seu computador, na sua internet, no seu ambiente para você conseguir fazer essa prova. Então,
Quando você vai fazer uma certificação, você tem todo esse processo, aí você faz uma prova ali que normalmente tem entre 32 a 60 questões ali, né? Você tem um tempo determinado para você fazer essa prova e depois de você fazer essa prova, você recebe ali o seu resultado, se você passou ou não na sua prova de certificação, tá? Se você quiser até conhecer um pouco mais sobre todo esse processo de certificação, tem alguns conteúdos lá no meu canal IT Life Hacks que você pode conhecer um pouco mais sobre esse processo de certificação. Então tem vários conteúdos que você pode aprender um pouco mais sobre essa parte de certificação. E também na parte de Applied Skills é um pouco mais voltado para a parte prática. Então, imagina que você tem uma Applied Skills de, por exemplo, fazer implementação e gerenciamento de storage account. Então, desse lado de Applied Skills, você vai acessar a Applied Skills que você quer fazer, você vai dar um start no laboratório, ele sobe um laboratório na sua tela, aí nesse processo você não vai estar sendo examinado, né, por um proctor, você faz a sua própria máquina ali, você sobe o laboratório, você tem um tempo limite para você fazer esse laboratório, e nesse laboratório ele vai te dar algumas tasks para você fazer, algumas tarefas, né? Então ele vai falar, faça a implementação de um grupo de recursos, faça uma implementação de uma storage account, habilite a configuração de segurança dessa storage account. Então ele te passa uma série de atividades para você fazer, simulando como se você fosse um analista, né, um analista cloud atendendo uma empresa, e você recebe todas essas tasks ali por aquele e-mail simulado do seu ambiente, realiza todas essas tasks, e quando você acha que você concluiu todas elas, você submete esse laboratório e eles rodam um script ali, né, para fazer uma avaliação do seu laboratório para ver se você atendeu ou não as especificações. Se você tiver atendido, você também recebe uma certificação, né, uma badge, que você completou aquele laboratório, que também tem uma validade, assim como as certificações oficiais. Então você pode utilizar dos dois tipos de certificação para você comprovar aquele nível de conhecimento que você tem em determinadas tecnologias e determinadas áreas de conhecimento, tá? Então, seguindo aqui com a nossa apresentação, a gente entra aqui na parte do limite inevitável da teoria, né? A gente trabalhar com teoria, certificação, base de conhecimento, Microsoft Learning, é tudo muito bonito, só que ele acaba demandando tempo. Então, aqui na parte da teoria, a gente tem o fator tempo, que é justamente quando a gente transforma todo aquele tipo de informação em conhecimento, ou seja, não basta você só estudar, você precisa estudar, colocar aquele conhecimento em prática, aplicar em laboratórios e tudo mais. Aí sim você vai conseguir consolidar toda essa informação em conhecimento próprio. Você vai estar apto a atuar nesse tipo de conhecimento, tá? E para você ter todo esse nível de conhecimento vai demandar tempo, porque você vai precisar ler muita documentação, vai ter todo o laboratório, você vai ter anos de prática, né, para você consolidar aquele tipo de conhecimento. Então você tem aí o fator tempo. Fora isso, você tem o deslocamento prático, né? Você empregar todo esse seu conhecimento em laboratórios práticos também demanda tempo, né? Você vai ter toda essa parte teórica demandando o seu tempo para você estudar, colocar tudo isso em prática. Só que em paralelo você tem a realidade, que a realidade é o quê? Quando você está atuando em um ambiente cloud da sua empresa ou da empresa de um cliente, você não consegue parar um incidente para você estudar e ter o conhecimento para você atuar. Você precisa ter uma atuação imediata. Então, como que normalmente acontece? Enquanto você está estudando, está aumentando o seu nível de conhecimento ali com a parte teórica, né? Você também tem a parte da realidade que você precisa estar atuando, você precisa estar implementando recursos novos, respondendo incidentes. E se o incidente é num ambiente crítico, você vai parar a empresa toda a área ali, para você atuar em cima desse incidente para retornar isso o quanto antes. Então você tem
realidade onde você precisa estar atuando e atendendo aquele tipo de incidente em tempo real. E aqui a gente entra numa provocação. E se você tivesse ajuda especializada no momento do problema, né? Enquanto você está estudando e atuando em cima do seu incidente, se alguém pudesse te ajudar durante esse período? E quando a gente está atuando ali no incidente, tem vários riscos que a gente precisa se preocupar. O primeiro é a disponibilidade ou o SLA. Se você é uma empresa que presta serviço para outras empresas, por exemplo, normalmente existe um acordo de SLA entre essas empresas, onde você passa que o seu sistema vai estar funcional durante 98%, 99%, 99,5%. Normalmente tem essas regras de SLA e cada downtime, cada vez que você fica indisponível, vai diminuindo o seu tempo de disponibilidade, e se passar daquele SLA que está em acordo com o seu cliente, você pode acabar recebendo multas, né? Você pode acabar recebendo multas desse cliente, então tem uma preocupação com disponibilidade, né, com o SLA. Fora a parte de gestão de custos, você não pode simplesmente criar novos recursos de qualquer forma, porque dependendo de determinado tipo de recurso que você provisionar, pode acabar gerando mais custos se você não se preocupar com qual tipo de recurso que você está provisionando ali, né? Fora a parte de segurança. Quando você está atuando num ambiente real, você tem que ter uma preocupação constante com segurança, porque você não pode simplesmente provisionar, por exemplo, uma máquina virtual com IP público, com todas as portas liberadas, e de repente alguém vai lá, acessa sua máquina virtual, começa a rodar algum script malicioso, utiliza a sua máquina virtual como ponte para fazer algum tipo de invasão. Então você tem que ter uma preocupação constante quando você está provisionando e gerenciando todo o seu ambiente. Fora que você tem a responsabilidade imediata pelo seu ambiente. O seu ambiente ele não vai simplesmente parar para você estudar e se especializar enquanto você precisa atuar em determinado incidente ali, né? Você vai se responsabilizar por todo o ato que você tiver em cima do seu próprio ambiente enquanto ele está acontecendo ali. Fora tudo isso, a gente tem o fogo cruzado da resolução. Antigamente, quando a gente trabalhava com arquiteturas monolíticas, onde aplicação, banco de dados, regras de negócios aconteciam tudo no mesmo ambiente, era mais fácil de você ter um tipo de atuação, só que cada atuação que você tinha em cima daquele ambiente acabava gerando um downtime no ambiente todo, né? Então acabava impactando na parte de disponibilidade. Hoje em dia a gente tem ambientes muito complexos, né? Então a gente tem parte de computação, microserviços, rede segmentada, bancos de dados distribuídos, enfim, tem vários ambientes segmentados que aumenta cada vez mais a complexidade da investigação. Então você não vai olhar apenas em um lugar só. Você precisa olhar em vários lugares diferentes para você conseguir chegar numa solução. Fora que você tem a barreira da experiência. Imagina que você é uma pessoa no time de, sei lá, 10, 15 pessoas, e não é só você que está implementando coisas novas, são outras pessoas do seu time ou outras pessoas de outros times que também estão implementando recursos, atualizações, implementações de seguranças novas, e você acaba dependendo de outras pessoas para você ter um tipo de atuação. Então, normalmente, quando acontece um incidente, se reúne várias pessoas dentro da mesma sala para todo mundo começar a trocar informações ali para chegar num tipo de solução comum para todas as pessoas. E aqui a gente também tem a parte de conhecimento de comandos específicos. Como existem vários tipos de atuações diferentes, vários tipos de recursos diferentes, a gente precisa também conhecer a linguagem desses recursos diferentes. Então, de repente, quando você vai atuar em determinado recurso, você vai utilizar o Azure CLI para atuar em cima daquele ambiente. Se você precisa ler alguns logs, fazer pesquisas em logs, você vai utilizar o KQL como linguagem para fazer pesquisas em logs.
ou determinado outro tipo de recurso, você vai utilizar a linguagem PowerShell, e tudo isso vem com uma stack com vários comandos diferentes, com várias sintaxes diferentes. Imagina você precisar lembrar de tudo isso quando você está ali sob pressão, tendo que atuar em cima de um incidente. De repente você vai rodar algum comando e uma vírgula, um ponto e vírgula ali que ficou faltando, um caractere que ficou faltando ali no seu comando pode te retornar um erro, e você fica mais bagunçado, e você já está no ambiente sob pressão. É complicado ter esse tipo de atuação e ainda se preocupar com toda a sintaxe do que você vai utilizar nesses recursos. Então você tem todo esse tipo de complexidade enquanto você está estudando na parte teórica, e você precisa atuar na parte prática. E como que a gente consegue atuar em tudo isso, ter todo esse tipo de conhecimento, conhecer todo a complexidade desses ambientes, tudo mais? Enquanto partida, a gente tem o nosso conhecimento limitado, né? Aí a gente chega na nossa solução, que é o Azure Copilot, o nosso guia de escalada dessa jornada nessa montanha. O que levava horas, né, para você ter algum tipo de atuação, conhecer toda a documentação e tudo mais, você pode diminuir isso para minutos. Então, como que o Azure Copilot pode nos ajudar aqui, né? Primeiro, o que é o Azure Copilot? Assim como a inteligência artificial, que é o próprio Copilot, o Azure Copilot ele é uma inteligência artificial que ele vai ser um assistente, né, na sua atuação de jornada ali na Azure, e ele vai ter todo um contexto profundo do próprio Microsoft Learning. Então, toda aquela base de conhecimento que você precisa ter para atuar em cima do seu ambiente de Azure, o próprio Azure Copilot ele já tem todo esse contexto no seu banco de dados ali, em todo o seu contexto profundo ali de base de dados. Além disso, você tem uma atuação em cima dele baseado em linguagem natural, né? Em vez de você ficar atuando em cima dele utilizando sintaxes de Azure CLI, de PowerShell, outros tipos de linguagem, você vai simplesmente conversar com ele como se fosse um chatbot, né? Você vai conversar com ele, vai perguntar sobre os tipos de operações, sobre os tipos de conhecimentos ali, e ele vai te trazer isso numa linguagem natural. Então você já perde um pouco dessa complexidade de precisar conhecer vários tipos de linguagens diferentes, e você pode perguntar para ele e ele mesmo vai te retornar aquele comando, aquela sintaxe exata do que você precisa. Fora a parte de segurança, muitas pessoas podem achar que você tem uma inteligência artificial que vai estar plugado em cima do seu ambiente, conhecendo todo o seu ambiente de produtivo ali, né, da sua empresa ou do seu cliente, pode parecer uma brecha de segurança. Mas na verdade, o Azure Copilot ele é criado para ter uma arquitetura onde ele vai utilizar os seus próprios privilégios de segurança no momento de atuação dele. Ou seja, imagina que a sua empresa tem 5 níveis de segurança, né? Cada pessoa tem ali o seu nível 1, 2, 3, 4 ou 5. E você, por exemplo, é um analista de cloud e o seu nível de permissionamento é o nível 3, por exemplo. Então, na hora que você for utilizar o Azure Copilot, ele vai assumir aquele mesmo nível de atuação que você tem e não vai começar a vazar informações, não vai te dar permissão maiores do que você tem. Ele vai assumir o mesmo nível 3 que você tem e vai conseguir fazer toda a investigação, toda o tipo de interação que você mesmo já tem, tá? Ele não vai te dar um acesso a mais, ele vai assumir o mesmo nível de permissionamento que você tem no momento. E aqui existem 4 tipos de situações onde o Copilot ele pode te ajudar. O primeiro é projetar a parte de design. Então, como ele tem todo aquele conhecimento do Microsoft Learning, do Well Architect Framework, do Cloud Adoption Framework, então ele vai te passar
recomendações de arquiteturas, serviços, qual o melhor recurso você pode utilizar para cada tipo de workload. Ele vai olhar as políticas que você tem no seu ambiente atual, vai fazer todo esse compilado e vai te sugerir o melhor recurso para determinado tipo de situação. Tá? Então você não precisa ficar pesquisando em vários lugares diferentes. Você vai passar todo o contexto para ele, qual que é o seu tipo de recurso que você precisa fazer, qual que é o tipo de workload que você quer subir. Ele vai pegar toda essa base de conhecimento e vai te entregar qual que é o melhor recurso que você pode utilizar, qual a melhor arquitetura você pode utilizar ali naquele ambiente. Ele vai te ajudar também na parte de execução, ou seja, imagina que você quer fazer o provisionamento de uma virtual network ou de uma VM, só que você não sabe qual que é a sintaxe exata para você fazer a implementação desse tipo de recurso. Então você pode passar para ele, por exemplo, Copilot, eu gostaria de fazer a implementação de uma virtual network com 4 subredes, com cada subrede vai ter uma máscara de subrede /24 e vão ter esses determinados nomes, tudo mais. Você passa todas essas informações para ele e ele pode te retornar uma sintaxe de CLI ou PowerShell para você fazer a implementação dessa sua virtual network utilizando a própria sintaxe de código. Aí você copia e manda lá no no Azure Cloud, no Azure CLI, no Azure PowerShell, onde ficar melhor para você, e você mesmo utiliza desse conhecimento, desse retorno do que ele te deu para você fazer a própria execução, tá? Ele também pode te ajudar na parte de resolução, na parte de troubleshooting, né? Ou seja, você está com um incidente acontecendo ali, a sua aplicação não está funcionando, só que você não sabe aonde procurar. Então você pode utilizar do próprio Copilot, do Azure Copilot, para fazer pesquisas, né? Então você pede para ele, por exemplo, quais são os meus pods do meu AKS que, né, estão com falha? Quais foram as últimas modificações que aconteceram em determinado recurso, né? Foi criado alguma regra de rede recentemente que pode estar impactando determinada aplicação. Então ele vai começar a olhar todo esse seu ambiente, lá, lógico, com o nível de acesso que você tenha, e vai começar a cruzar essas informações para te ajudar nesse tipo de solução. Além disso, a gente tem a última parte aqui, que é a parte de otimização, né? Além de te ajudar a projetar, implementar e a resolver problemas, ele vai te ajudar também a melhorar o seu ambiente. Então, você pode pedir para ele, por exemplo, me liste as 10 máquinas que estão com um tamanho maior exigido para elas. De repente você colocou um tamanho de máquina para um determinado workload e esse workload está consumindo só 20% de CPU, 20% de memória. Você pode utilizar o Copilot, ele vai fazer um scan ali no seu ambiente e vai te listar as 10 máquinas que estão com um tamanho muito a mais do que elas precisam. Aí você pode planejar ali um resize dessa máquina. A mesma coisa pode acontecer com um banco de dados, né? De repente está com um size maior do que ela precisa, ou o contrário também, você pode pedir para ele te listar ambientes que estão topando ali para você dar um respiro maior, né? Aumentar um pouco mais esse ambiente. Então você pode utilizar de várias regras de otimização, FinOps e tudo mais, que o próprio Azure Copilot pode te auxiliar, em vez de você olhar recurso a recurso, cada tipo de recurso, olhar em vários lugares diferentes. Você pede para ele, ele faz um scan no seu ambiente e através desse scan você começa a planejar o seu nível de atuação, tá? E aqui a gente entra na combinação que acelera a nossa jornada de cloud, né? Você pode utilizar do próprio Microsoft Learning, onde ele vai te ensinar o porquê, né? Ele vai te dar o fundamento, vai te dar todo o conhecimento ali de como você vai atuar e vai implementar e vai trabalhar em cima da sua cloud. Ele vai te dar um conhecimento de longo prazo, né? Então ele vai te dar toda a fundamentação, você vai entender como que a Microsoft Azure funciona
E em contrapartida, você pode utilizar o Copilot para atuações no momento real ali, né? E ele vai te ajudar ele executa o como. Você tem o conhecimento do Microsoft Learning, mas o Copilot vai te ajudar na sua atuação em tempo real, tá? Você vai ter dois grandes parceiros aí nessa sua jornada de cloud. E aqui a gente entra numa provocação, né? Na nossa evolução de jornada tecnológica. Antes você estudava para agir, agora você age enquanto aprende. Ou seja, enquanto você está estudando, está se certificando, está aprendendo coisas novas ali através do Microsoft Learning, você pode utilizar do Azure Copilot para te ajudar na sua atuação em tempo real. O que de repente você gastava horas em um incidente, o Azure Copilot ele pode te ajudar ali durante a parte de troubleshoot. Se você, por exemplo, tem o seu ambiente está com alto custo e você recebe uma missão ali, né, da sua diretoria, por exemplo, de redução de custo, o que demoraria horas para você ficar olhando recurso a recurso, para encontrar brechas ali para diminuir o custo do seu ambiente, você pode utilizar o Copilot também para diminuir o custo do seu ambiente. Você pede para ele fazer um scan, ele vai te dar sugestões ali de melhorias, de redução de custo, parte de execução também. De repente você demoraria horas para criar scripts de execução de implementações. Você usa o próprio Copilot para te ajudar a montar esse script. Então vejam que é uma grande parceria, onde você pega todo o conhecimento ali do Microsoft Learning, que já está empregado no Azure Copilot, enquanto você vai estudando, né, no seu tempo, de forma evolutiva, né, na sua jornada de cloud através do Microsoft Learning, o Copilot vai te ajudando durante a sua parte de atuação, né? E não pense que, por exemplo, o Azure Copilot ele vai substituir o seu cargo. Na verdade, você vai passar a ser como se fosse um líder de uma inteligência artificial. Ele fica com toda a parte complexa e trabalhosa de montar scripts, de fazer estudos complexos e tudo mais, e você começa a gerenciar ele, né? Mas a atuação final acaba sendo sua. Você vai utilizar ele para diminuir a sua carga operacional, mas no final é você ainda que precisa tomar as decisões finais, escolher se ele vai rodar ou não um determinado comando. Você ainda precisa ter todo esse conhecimento. Você não pode se sustentar sozinho em cima do Copilot e deixar ele rodando sozinho, né? Ele vai ser como um braço direito seu em cima da sua atuação nessa sua jornada cloud, tá? E para a gente chegar aqui à nossa conclusão da nossa apresentação, tem a provocação final aqui, né? A nuvem não ficou mais simples, mas ficou infinitamente mais acessível com a IA. Então, conforme toda essa complexidade de recursos do nosso ambiente vai crescendo, junto com a cloud, que também vai crescendo com o número de recursos, o número de atualizações e tudo mais, a gente pode utilizar da própria inteligência artificial para nos auxiliar nessa jornada. Enquanto ela pode nos auxiliar na nossa atuação do dia a dia, ela também pode nos auxiliar até no próprio aprendizado. Enquanto a gente está trabalhando junto com ela, a gente também vai estar aprendendo. Porque quando você utiliza do próprio Copilot no seu dia a dia de atuação, ele vai te dar toda a explicação ali do que ele está fazendo. Então ele não vai simplesmente te dar a sintaxe do que você precisa rodar. Ele também vai te explicar a sintaxe. Você também pode utilizar ele para aprender, né? Então você pode perguntar para ele como que funciona aquela sintaxe, o que é cada campo, né? Quando você estiver utilizando ali, por exemplo, pedindo uma recomendação de arquitetura, pedir para ele te explicar ali aquela arquitetura, então você vai utilizar ali do própria inteligência artificial para não só te auxiliar durante a atuação, mas também no aprendizado, para ele te explicar como que funciona aquela arquitetura, como que funciona aquele tipo de otimização de custo, como que funciona aquela sintaxe daquele ambiente. Beleza? Então, queria te agradecer por ter ficado até o final dessa apresentação. Espero que você tenha gostado da apresentação.
Utilize o Microsoft Learning como a sua base de conhecimento, utilize o Azure Copilot como seu braço direito nessa sua atuação em jornada de nuvem. Se você ficou com alguma dúvida, quer alguma dica, fica aqui também as minhas redes sociais. Você pode apontar o seu celular aí para esse QR Code, vai te levar lá para todas as minhas redes sociais. Tem o meu LinkedIn, onde você pode entrar em contato comigo. Tem o meu canal do YouTube, onde você pode acompanhar vários tipos de conteúdos. Fica a recomendação também, lá tem uma playlist voltada para a parte de certificações, então você pode aprender sobre os fundamentos de Microsoft Azure através lá do meu canal também, através de vídeos que eu criei. Pode aprender como é que funciona essa parte de certificação, como você estuda, como você marca sua prova de certificação, como que funciona o dia de realização de prova. Então tem muito conteúdo bacana lá que você pode acompanhar no meu canal também. E é claro, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou estar respondendo posteriormente. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um ótimo evento e até mais!